Na clínica, escutamos repetidamente: eu resolvo tudo sozinho, não gosto de depender de ninguém. Eu aguento, eu não posso desmoronar. No discurso social, isso é chamado de maturidade, resiliência, força emocional. Na escuta psicanalítica, porém, surge outra leitura. A força permanente pode ser uma defesa estruturada contra o desamparo. A questão clínica não é como ser mais forte, mas sim o que foi vivido para que a fragilidade se tornasse proibida. O desamparo como ponto de origem. Freud localiza o núcleo da constituição psíquica no Hypnosecite, o desamparo primordial. O bebê humano é o ser mais dependente da natureza. Sua sobrevivência depende radicalmente do outro. Esse estado deixa marcas estruturais: medo de abandono, medo de não ser cuidado, medo de precisar e não ser atendido. Quando o ambiente falha de modo intenso ou repetido, a criança aprende algo perigoso. Precisar é arriscado. A partir daí, constrói-se uma solução psíquica. Eu não preciso. Essa força não é maturidade, é uma organização defensiva contra a angústia de desamparo. A força como formação reativa. Freud descreve a formação reativa quando o sujeito apresenta o oposto do que sente para manter o conflito inconsciente sob controle. Vivência inconsciente. Apresentação consciente. Vivência inconsciente. Medo de depender. Apresentação consciente. Sou autossuficiente. Vivência inconsciente. Medo de abandono. Apresentação consciente. Não me apego. Vivência inconsciente. Medo de colapsar. Apresentação consciente. Eu aguento tudo. A força constante pode ser um antídoto psíquico contra a angústia, um escudo contra a dor primitiva, uma negação do desamparo estrutural. Winnicott, o falso self forte. Donald Winnicott aprofunda essa compreensão. Quando o ambiente não sustenta a espontaneidade da criança, ela constrói um falso self adaptado às exigências externas. Esse falso self costuma ser responsável demais, maduro cedo demais, forte demais, independente demais. Mas, internamente, a solidão, a exaustão, sensação de não ser cuidado, medo de cair se relaxar. A força constante é o preço de não poder regredir. Lacan é o sujeito que não quer falhar. Lacan introduz a ideia de que o sujeito se constitui na falta, mas há sujeitos que não toleram ocupar o lugar de quem falta, de quem precisa. Eles se colocam na posição de quem resolve, quem sustenta, quem cuida, quem aguenta, porque ocupar o lugar do necessitado ativa a angústia primitiva. A recusa em precisar é a recusa em tocar o real da própria falta. Psicologia contemporânea. Hiperindependência. Na psicologia atual, fala-se em hiperindependência traumática, padrão comum em pessoas que foram parentificadas, cresceram em ambientes emocionalmente instáveis, precisaram se tornar adultas cedo. Sinais: dificuldade de pedir ajuda, desconforto ao ser cuidado, culpa por dar trabalho, sensação de que descansar é perigoso. A força se torna identidade. Sem ela, a pessoa sente que desintegra. Filosofia, a fragilidade como condição humana. Filósofos como Soren Kierkegaard, a angústia nasce da condição humana de liberdade e vulnerabilidade. Emmanuel Levinas, o sujeito se constitui na relação com o outro, na exposição, não na autossuficiência. Hannah Arendt,
A ação humana é sempre relacional. O isolamento absoluto é anti-humano. A fantasia de autossuficiência é uma defesa contra a condição humana básica. Somos dependentes uns dos outros. O custo de ser forte o tempo todo. Clinicamente, aparecem consequências: ansiedade difusa, ataques de pânico quando a força falha, exaustão crônica, dificuldade de intimidade, relações assimétricas, sempre cuidando, nunca sendo cuidado, colapsos emocionais tardios. A pessoa não desmorona aos poucos, ela aguenta até cair. Casos clínicos. Caso A. Mulher que não podia adoecer desenvolveu crises de pânico ao se permitir depender do parceiro. Caso B. Homem que resolve tudo entrou em depressão ao perder o papel de provedor. Sem a função de forte, não sabia quem era. Caso C. Profissional da saúde que cuidava de todos, mas sentia vergonha de chorar em análise. Sua força era uma armadura contra o medo de ser invisível. O trabalho analítico. A análise não visa fortalecer esse sujeito, visa autorizar a dependência simbólica, reabilitar a vulnerabilidade, diferenciar força de rigidez, transformar defesa em escolha. A verdadeira força psíquica não é não precisar, é poder precisar sem colapsar. Ser forte o tempo todo não é sinal de saúde. É muitas vezes sinal de que, em algum momento, ser frágil foi perigoso demais. A clínica não ensina o sujeito a aguentar mais. Ela pergunta quem você precisou ser para sobreviver e quem você poderia ser se não precisasse se defender o tempo todo. Winnicott, independência precoce e defesa contra o desamparo. Donald Winnicott rompe com a ideia de que a independência é um ponto de partida do sujeito. Para ele, a maturidade emocional não nasce da autossuficiência, mas da experiência de ter podido depender. Ele é categórico: não existe bebê sem ambiente. Ou seja, o psiquismo se organiza a partir da confiabilidade ambiental. Quando o ambiente é suficientemente bom, a dependência inicial não é traumática, é estruturante. Dependência saudável, base da autonomia. A criança que pôde ser acolhida quando frágil, ser sustentada emocionalmente, falhar sem perder o amor, regredir sem ser abandonada. Desenvolve algo fundamental: confiança básica na relação. Essa confiança permite que a independência futura seja gradual, flexível, não defensiva, compatível com intimidade. Essa é a independência verdadeira, aquela que pode coexistir com a capacidade de precisar. Quando o ambiente falha, se o ambiente é imprevisível, emocionalmente ausente, invasivo, exigente demais, a dependência deixa de ser experiência segura e passa a ser risco psíquico. A criança aprende algo silencioso: se eu precisar, posso não ser atendido. Se eu mostrar fragilidade, sobrecarrego o outro. Se eu regredir, perco o amor. Aqui ocorre uma mudança estrutural. O sujeito não vive a dependência, ele se adapta. O mito contemporâneo da força. Se em Winnicott a independência precoce é uma defesa contra a falha ambiental, na contemporaneidade essa defesa recebe legitimação social. Aquilo que começou como estratégia psíquica de sobrevivência passa a ser celebrado como virtude. A cultura atual glorifica produtividade contínua, resiliência sem oscilação, superação ininterrupta, funcionamento apesar do sofrimento. O sujeito que não para é admirado, o que vacila é visto como fraco. Mas aqui ocorre uma inversão clínica fundamental. O que é defesa passa a ser confundido com saúde. Byung-Chul Han, o sujeito do desempenho. Byung-Chul Han descreve essa mutação histórica com precisão. O explorador e o explorado são agora a mesma pessoa. Não vivemos mais sob o
Ele se sente responsável por performar o tempo todo. Ele vira gestor de si, avaliador de si, cobrador de si, vigilante de si. O supereu deixa de proibir e passa a exigir desempenho ilimitado. Isso produz uma forma moderna de sofrimento. Não a culpa por desejar demais, mas a culpa por nunca ser suficiente. O erro cultural, força como ausência de necessidade. A cultura vende a seguinte equação: ser forte igual não precisar de ninguém. Mas, do ponto de vista psicanalítico, isso é um equívoco estrutural. O ser humano é um ser de dependência inicial, vulnerabilidade constitutiva, necessidade de alteridade. Quando o sujeito tenta eliminar isso, ele não se fortalece, ele se encouraça, e a couraça tem custo. Quando a psique é tratada como máquina, o psiquismo não opera como sistema de produção contínua. Ele exige pausas, regressões, falhas, momentos de não saber. Quando o sujeito tenta funcionar permanentemente sob lógica de desempenho, surgem sinais clínicos típicos. Exaustão crônica não é cansaço físico, é esgotamento psíquico. Ansiedade difusa, sensação constante de atraso subjetivo. Vazio, ausência de experiência viva, apesar da atividade intensa. Colapsos inesperados, crises que parecem sem motivo, mas são quedas da defesa. O que colapsa não é a força, é a defesa de força contínua. A força compulsória como sintoma. Ser forte o tempo todo é uma organização psíquica que diz: se eu parar, algo perigoso emerge. Esse algo pode ser desamparo antigo, tristeza não vivida, raiva não simbolizada, medo de abandono, sensação de não ter sido sustentado. A força constante não é potência, é vigilância psíquica. Paradoxo clínico. Quanto mais o sujeito insiste em ser forte, menos acesso tem ao próprio afeto, menos consegue pedir ajuda, mais se isola, mais vulnerável fica ao colapso. A força que impede a queda também impede o apoio. A ruptura necessária. O trabalho analítico não é ensinar o sujeito a ser mais forte, é permitir que ele suporte algo radical, a experiência de não dar conta o tempo todo. Porque maturidade emocional não é invulnerabilidade. É poder falhar sem se odiar, precisar sem se humilhar, parar sem sentir culpa, sofrer sem se sentir defeituoso. E isso, na cultura do desempenho, é profundamente subversivo. A força como defesa contra o desamparo. Por trás da força constante não há potência plena, mas medo de colapso. O sujeito não sustenta a posição de força porque quer. Ele a sustenta porque sente que não pode soltá-la. A fantasia é inconsciente. Se eu relaxar, eu me desfaço. Isso não é dramatização, é memória psíquica. Freud, o desamparo como condição humana. Freud usa o termo Refluxekeit, desamparo, para nomear a situação originária do ser humano. O bebê é absolutamente dependente de um outro que o regule, acalme e sustente. Quando esse amparo falha de forma significativa, o psiquismo registra algo decisivo. Não há quem me sustente quando eu caio. Essa marca não fica como lembrança narrativa. Ela se torna uma organização defensiva. O medo de desmoronar. O Winnicott aprofunda isso ao falar do medo do colapso. O colapso temido no futuro já aconteceu no passado. O sujeito não teme algo que pode ocorrer. Ele teme reencontrar uma experiência antiga de não sustentação, excesso de angústia, solidão psíquica, ausência de continência emocional. Então ele cria uma solução: ser forte o tempo todo.
Estado de prontidão psíquica. Isso produz uma configuração clínica muito específica. O sujeito vive como se estivesse permanentemente atento, funcional, controlando, antecipando problemas. Ele não descansa internamente, mesmo em momentos de lazer. Algo está tenso. Não é escolha consciente. É um estado de alerta psíquico crônico. A lógica inconsciente. A defesa opera sob a seguinte equação: se eu estiver sempre forte, nada me derruba. Mas o que está sendo evitado não é a dificuldade externa, é o contato com a própria fragilidade primária. Fragilidade, para esse sujeito, não é estado humano, é ameaça de desintegração. Porque relaxar é assustador. Para alguém com essa organização, parar pode trazer tristeza não vivida, silêncio pode trazer vazio, descanso pode trazer angústia, precisar de alguém pode trazer pânico. O que para outros é repouso, para esse sujeito é risco. Baixar a guarda é se aproximar da experiência de desamparo que um dia foi intolerável. A força como armadura. A força contínua funciona como contenção artificial, estrutura substituta, prótese de sustentação do eu. Ela impede o contato com a dor, mas também impede espontaneidade, entrega, intimidade, experiência de apoio real. O sujeito se mantém de pé, mas sozinho por dentro. Paradoxo clínico central. A defesa que protege do colapso também impede a experiência que poderia curar a marca do desamparo, ser sustentado por outro. Enquanto o sujeito não pode falhar diante de alguém, ele não pode experimentar. Eu caí e alguém ficou. Sem essa experiência, a força segue sendo necessária. O trabalho analítico. A análise não retira a defesa à força. Isso seria repetir o trauma. Ela constrói gradualmente uma experiência nova. Falhar sem desintegração, precisar sem humilhação, sentir sem se perder, relaxar sem colapsar. Aos poucos o psiquismo aprende algo que um dia faltou. É possível baixar a guarda e continuar existindo. E nesse momento a força deixa de ser compulsão e pode virar recurso. Relações afetivas, a dificuldade de receber. Quando a força vira organização psíquica, ela não aparece só no modo de funcionar no mundo, mas principalmente no modo de se vincular. Esses sujeitos costumam ter dificuldade de pedir ajuda, sentir desconforto ao serem cuidados, assumir naturalmente o papel de quem sustenta todos, sentir culpa ao descansar ou não estar disponível. À primeira vista, parecem generosos, responsáveis, pessoas fortes. Clinicamente, vemos outra coisa: uma impossibilidade de ocupar a posição de quem precisa. A inversão do vínculo. O outro não é vivido como fonte de apoio. Ele é vivido como alguém que pode desmoronar, defender, exigir, precisar de sustentação. Então o sujeito se coloca na posição de base do vínculo. Ele sustenta, ele organiza, ele segura, mas não se apoia. Dependência vivida como perigo. Para essa organização psíquica, depender de alguém não é gesto relacional, é risco. Risco de ser abandonado, ser um peso, ser invadido, ser desamparado novamente. O cuidado do outro não é sentido como alívio, é sentido como exposição. Receber cuidado pode ativar a mesma angústia que um dia foi vivida na dependência infantil falhada. O desconforto ao ser cuidado. Muitos pacientes dizem: eu não sei ficar do outro lado. Eu fico sem jeito quando fazem algo por mim. Prefiro resolver sozinho. Isso não é simples hábito. É defesa contra a posição de vulnerabilidade. Ser cuidado implica reconhecer: eu preciso. E essa frase toca diretamente o núcleo do desamparo primário. O vínculo assimétrico. O resultado é uma configuração relacional recorrente.
O sujeito vira o forte da relação, o organizador emocional, o conselheiro, o que aguenta. O outro ocupa o lugar de quem pode falhar. O laço fica desequilibrado. Há presença, mas não há mutualidade. O amor se transforma em função de sustentação, mas não em troca. A queixa clínica clássica. Então surge a frase que você trouxe, muito frequente na clínica: eu estou sempre para os outros, mas ninguém está para mim. Ela expressa sofrimento real, mas muitas vezes encobre uma verdade mais profunda. Ninguém consegue estar, porque o sujeito não consegue ocupar o lugar de quem precisa. Sempre que o outro tenta, o sujeito minimiza. Muda de assunto, diz que está tudo bem, retoma o controle. A ajuda oferecida não encontra espaço psíquico para ser recebida. Solidão da força. Esse funcionamento produz um paradoxo doloroso. Quanto mais o sujeito é forte para todos, menos ele é sustentado por alguém. Ele vira o pilar, mas pilares não são abraçados. A força constante protege do desamparo, mas produz solidão afetiva. O que a análise trabalha aqui? O trabalho clínico não é ensinar o sujeito a pedir ajuda como técnica social. É algo mais delicado, autorizar a posição de necessidade, sustentar a experiência de depender sem colapsar, diferenciar, precisar de ser invadido, viver o cuidado sem vergonha. Gradualmente, o sujeito pode experimentar algo novo, ser apoiado sem perder o eu. Quando isso acontece, o vínculo deixa de ser sustentação unilateral e pode se tornar encontro entre dois sujeitos que, em momentos diferentes, sustentam e são sustentados. O colapso da força. A força psíquica defensiva funciona por um tempo. Ela organiza a vida, sustenta desempenho, mantém a imagem de estabilidade. Mas tem um custo. Ela impede o sujeito de sentir. O que é evitado não desaparece. Fica acumulado, sem representação, fora de simbolização. O sintoma surge quando a defesa já não consegue conter o que foi mantido fora da experiência psíquica. Quando a estrutura começa a falhar, é nesse ponto que aparecem manifestações como crises de ansiedade sem motivo claro, adoecimentos psicossomáticos, fadiga extrema, insônia persistente, explosões emocionais desproporcionais, sensação de vazio profundo, episódios depressivos inesperados. O sujeito costuma dizer: eu sempre aguentei tudo. Não sei por que agora não estou conseguindo. Clinicamente, isso é decisivo. Não é fraqueza súbita. É o esgotamento de uma defesa antiga. O retorno do que não pôde ser vivido. Aquilo que não encontrou lugar na experiência psíquica retorna de outra forma. Freud já apontava que o que é recalcado retorna como sintoma. Aqui vemos algo semelhante. Emoções não vividas retornam como ansiedade. Necessidades negadas retornam como exaustão. Tristezas não sentidas retornam como vazio. Dependência proibida retorna como colapso. O que não pôde ser sentido volta como ruptura do funcionamento. O corpo entra em cena. Quando o psiquismo não consegue simbolizar, o corpo fala. Sintomas frequentes nesse perfil: dores crônicas sem causa orgânica clara, distúrbios gastrointestinais, tensão muscular constante, enxaquecas, queda imunológica, crises de pânico. O corpo expressa o que não pôde circular como afeto. A força constante mantém o sujeito funcional, mas congela a vida emocional. O preço aparece como somatização.
explosão emocional inesperada. Outro fenômeno típico é a quebra súbita da imagem de controle. A pessoa que aguenta tudo tem uma crise de choro incontrolável. Entra em pânico, se irrita de forma intensa, se sente à beira de um colapso. Ela mesma se assusta. Isso não sou eu, mas é justamente o eu que nunca teve espaço. O colapso não é o surgimento de algo novo. É a queda da defesa que impede algo antigo de aparecer. O vazio após a força. Muitos descrevem: eu não sinto nada. É como se tudo estivesse sem sentido. Eu só funciono. Esse vazio não é ausência de vida psíquica. É efeito de anos de bloqueio afetivo. A força constante não permite tristeza, dependência, medo, necessidade e fragilidade. Sem essas experiências, o sujeito sobrevive, mas não vive. Função clínica do colapso. Paradoxalmente, o colapso pode ter valor clínico. Ele mostra que a defesa já não sustenta a organização psíquica. É o momento em que o sujeito pode, pela primeira vez, perguntar: eu preciso mesmo ser forte o tempo todo? A análise não visa restaurar a antiga força. Ela trabalha para que o sujeito possa reconhecer o custo dessa posição, entrar em contato com afetos evitados, autorizar a dependência, construir uma força diferente, não defensiva, mas integrada. Outra ideia de força. A força defensiva é rigidez. A força psíquica madura é flexibilidade. Não é não precisar, não sentir, não cair. É poder precisar, poder sentir, poder falhar e ainda assim continuar existindo. O sintoma aparece quando a defesa falha, mas essa falha não é derrota, é a chance de o sujeito